escola dominical, Elisete já falou tudo, o presidente Heraldo falou tudo, mas eu pedi licença para Elisete, pedi para a Aninha estar lá com o violão, para nós cantarmos animado escola dominical. Vamos ficar em pé e cantar escola dominical? Não sei onde está a Aninha. Mas então a Raquel dá o começo aí, o tom, e nós vamos. Escola dominical, tão boa sem igual, é sempre forte, sempre crescente, vai indo pra frente, jamais eu deixarei, eu sempre estudarei, na minha escola vou aprender ao meu Deus amar. Vamos lá? Vamos orar. Santo poderoso Deus, diante do Senhor, nos colocamos para agradecer, Senhor, esta oportunidade de estarmos na sua casa, para aprendermos mais a sua palavra. Inspira-me, Senhor, coloca aquilo que o Senhor já colocou no meu coração e que eu possa colocar diante dos irmãos a sua palavra, de um modo que haja entendimento, Senhor. Obrigada por todos os nossos alunos que estão aqui. Obrigada pelos visitantes, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor é, hoje e sempre. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje é aula magna. A palavra magna, ela vem do latim, quer dizer, é a principal aula, a aula inaugural. E eu tenho o privilégio, fui convidada pela equipe cristã, de estar dando essa aula magna, o começo dos nossos estudos do Centro de Estudos John Knox. Primeiro semestre de 2026. Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, né? Janeiro passou muito rápido e agora vamos estar iniciando o mês de fevereiro com muito ânimo, porque nós vamos ter 6 meses para estarmos estudando as lições de John Knox. E este semestre nós vamos estudar o Antigo e o Novo Testamento. E hoje quero falar sobre a importância das Escrituras Sagradas. A importância das Escrituras Sagradas. Mais uma vez eu agradeço a equipe por estar aqui na frente. Quando eu falo Escrituras Sagradas, eu estou me referindo ao Antigo e Novo Testamento. Então eu digo, calma aí, peraí, eu estou estudando as Escrituras. Eu digo assim, as Escrituras, quando eu refiro no plural, eu estou falando o Novo e o Antigo. Quando eu falo a Escritura, eu estou falando a Bíblia. E eu posso usar tanto as Escrituras como a Escritura. Entenderam? E hoje nós falamos Bíblia. Porque dentro da Bíblia estão o Novo e o Antigo. Deu para entender? Então não é errado a gente estar falando as Escrituras ou a Escritura. E a Escritura, ou as Escrituras, o Antigo Testamento, ele traz para nós conhecimentos e foram escritos por homens inspirados por Deus. Olha, quando eu leio em Gênesis, se vocês abram a Bíblia, todo mundo trouxe Bíblia? Ergue a mão para ver se tem bastante Bíblia aqui. Muito obrigada. Parabéns aos nossos adolescentes que têm Bíblia na mão.
porque eu sei que o celular é muito mais fácil, não estou condenando o celular, mas a Bíblia, enquanto a gente pega a Bíblia, quando a gente pode folhear a Bíblia, não cai nem no WhatsApp que perde a atenção, não é isso mesmo, filhos? Quem usa celular não é assim? Estou lendo a Bíblia no celular e de repente cai o WhatsApp. O que acontece? Eu não falo, não vou ler o que está escrito no WhatsApp. É isso que eu faço? Lógico que não. Eu vou ler o que caiu lá, não é? E isso faz a gente perder a atenção. Por isso que é bom a gente estar sempre com a Bíblia na mão. E é também muito importante, porque as pessoas percebem que nós sabemos, que nós conhecemos, o que nós carregamos na nossa mão. Mas eu não estou criticando o celular, eu estou só falando. E estou dando parabéns para a classe dos adolescentes e jovens aí que têm a Bíblia na mão. Certo? Então, voltando, no comecinho, no primeiro, em Gênesis, capítulo 1, diz assim, eu sei um pouco de cor, mas é só para vocês lerem. No princípio, todo mundo olha, né? Acharam? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Olha como que parece que alguém que estava contando uma história, não é mesmo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Alguém contando. Alguém escreveu o livro de Gênesis. Mas vocês vão falar, mas e Deus? Se Deus criou todas as coisas, mas Deus é maravilhoso. Ele inspirou homens. E no livro de Gênesis, conta-se, ou afirma-se, que Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha, Moisés, quando nós lemos a história de Moisés, ela vem bem depois, né, da criação do mundo, mas Deus inspirou este homem e ele registrou. Foi o primeiro registro que houve na Bíblia, contando a criação de Deus. Então, todos os livros que estão aqui foram inspirados por Deus. Vieram do coração de Deus para o coração do homem. Talvez vocês falem, por que Moisés? Moisés foi criado num palácio, ele teve uma educação diferente, então Deus o escolheu, e era um homem consagrado a Deus. Então, Deus o escolheu pela sua cultura. E agora a gente pensa, puxa vida, nós temos a Bíblia folheada, diferentes edições, celular com a Bíblia na mão. Mas a Bíblia não foi assim. Ela não foi escrita assim. Ela foi escrita por livros. E é interessante que... Como será que eles escreveram lá no tempo remoto? Os adolescentes e os jovens, para pensar lá no remoto, eles pensam lá no tempo da pedra, não é mesmo? Quando vocês leem a história. Mas a Bíblia, os livros, como foram escritos? Mas Deus é maravilhoso. Ele preparou, olha, no coração das pessoas para escrever. Como? Com o couro do animal, mas não com o couro, quando você tira o couro do animal, por exemplo, os animais, a ovelha, né? Ou a vaca, o boi, aquele couro, ele tem que ser preparado. E ele era preparado de uma forma que ele deixava pronto para pegar a tinta, para dar para escrever naquele couro. E olha, nós imaginamos, ou pense vocês comigo, que tem que ser uma delicadeza para ser escrito. E caneta? Como seria escrito?
Lógico que deve ter usado as penas de animais, né? Porque tem aquela pontinha. E tinta. Os vegetais. Há tantos vegetais que, quando espremidos, saem a cor negra, a cor escura, a cor preta, tem cor vermelha, tem cor amarela, tem cor verde. Então, na sabedoria e na bondade, na criação de Deus, Ele deu para estes homens, inspirados por Deus, a capacidade de ter e de escrever nestes couros. E depois, estes couros eram guardados, eram enrolados, formavam rolos, chama-se pergaminho. Estes pergaminhos eram guardados em jarros de barro. Devia ter algum produto, alguma erva para conservar aqueles pergaminhos. Mas Deus também zelava com muito carinho aqueles pergaminhos. E todos aqueles pergaminhos são os livros que nós temos aqui na Bíblia. São 66 livros que todo mundo sabe, não é? São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, 39 livros compilados. Imagine a Bíblia de vocês, a nossa Bíblia, com 66 livros. Carregamos aqui. Se fôssemos pegar individualmente, imagina como que nós estaríamos carregando esses livros, não é? Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Nós temos aqui, carregamos aqui 66 livros. É muito importante a Escritura Sagrada. E nós temos que estar zelando por ela, assim como ela chegou até agora nos nossos dias. Imagina como que ela chegou de lá do tempo muito atrás, 1500 antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, estou falando a data mais ou menos. Imagina, para chegar aqui, até as nossas mãos, até aqui na cidade de Agudos. Esse privilégio de nós termos a palavra sagrada. Irmãos, e hoje até o cego pode ler a Bíblia. Porque na sociedade bíblica, quando eles foram visitar, eles viram Bíblia em braille. Então o cego pode estar lendo pelo tato. Olha que maravilha, como Deus deu inteligência para o homem fazer com que até a pessoa que não enxerga consiga carregar a sua Bíblia em braille e ler. E também se nós não quisermos ler, se nós não enxergamos muito bem, o celular. Nós temos os livros audível, eu ligo lá o capítulo que eu quero e posso só escutar, posso ficar deitado escutando a palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor. Como é gostoso saber que Deus cuidou deste documento tão importante e que nos faz cada dia mais crescer. E hoje, para nossa meditação, nós vamos estar lendo no Salmo 1, Salmo 1. Abra a Bíblia. Talvez eu não enxergue tudo, mas os irmãos, por favor, né? Infelizmente, o meu óculos hoje, não sei onde ele foi parar, com 2. Todo mundo, Salmo 1. Interessante também, que eu vou falar para vocês, que o Salmo 1, o 2 e o 3, eles são chamados de salmos órfãos. Sabe por quê que eles são órfãos? Porque não tem o autor dele. Ele foi tirado de cânticos, de poesias, mas não se sabe quem é o autor. Pode procurar aí que não tem, nem no 1, nem no 2, nem no 3. Depois vem o Salmo de Davi, tem o Salmo de Asaf, tem os Salmos, outros autores, mas o 1, o 2 e o 3 não. Então são órfãos, quer dizer, não tem o autor, tá bom? Eu gostaria até que um irmão lesse em voz alta, audível. Por favor, tem ler para mim? Pode vir com a sua Bíblia. Desculpe, viu, irmãos, por causa do 1 até o final.
Bendito é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada à beira de rios e de águas, que na estação própria dá o seu fruto, e tudo o que faz prospera. Já não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento leva. Portanto, os ímpios não ficarão no pé do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. E começa lá, bem-aventurado o varão, feliz, bem-aventurado o varão que... Continue lendo para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora ele vai falar 3 coisas aí. Os ímpios, conselho errado. 3 coisas. O primeiro é, vejam lá comigo, deixa eu só pegar meu mais próximo. Ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, continuando, não se detém, né, na roda dos pecadores, é isso? E nem se assenta para dos escarnecedores. Essas 3 coisas, que as pessoas não vivem junto com os ímpios, não vivem junto com os pecadores e não vivem junto com os escarnecedores. O que é isso? Nós somos felizes porque nós não estamos nessa roda de maldade. E sabe o que completa isso aí? Qual é o pecado que nos leva, que nós não podemos estar? Gálatas 5. Abram em Gálatas 5. Nós vamos ver as obras da carne. As obras da carne. Gálatas 5. Gálatas 5, verso... sofrer um pouquinho. Quem achar o Gálatas 5, 19, obras da carne, por favor. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, versículo 19. Obras da carne. Pode ler bem devagar. Quem vem, pastora, venha ler bem devagar. As obras da carne, as 3 coisas lá. Conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Olha, estão envolvidos. Como nós não podemos viver nisso aí, como não estamos nesse meio. E Gálatas, Paulo está falando para nós, está deixando bem claro qual é o conselho que o ímpio está dando, qual é o pecado que nós não podemos estar no meio e qual a forma errada que nós os escarnecemos. Obras da carne. E já lá o Salmo 1 está nos advertindo. Pode ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, O autor diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa, imoralidade sexual, gente. Hoje, muito obrigada, pastor. Hoje, o que é mais que se fala é sobre sexo. Então, olha, Paulo já está mostrando para nós que essa roda, que esse lugar não é lugar nosso, porque nós conhecemos a palavra. Então, nós somos felizes porque nós não estamos nesse meio. Impureza e libertinagem. Libertinagem. Que eu posso fazer tudo. Hoje é o que nós ouvimos falar. Eu posso fazer tudo. Nada é errado, nada é pecado. É sim.
Eu preciso eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que faz bem para mim e o que não faz bem. Então eu tenho que ter este cuidado, principalmente nossos adolescentes, né, que estão nesse caminhar, nesse mundo que é maravilhoso, que oferece tudo. Mas a gente tem que saber, porque eu só sou feliz se eu não estou no meio disso. Porque se eu estiver no meio dessa podridão, vamos usar, eu não vou ser feliz. Porque a felicidade que a gente encontra no mundo é muito passageira. Por isso que o autor fala que feliz é o homem que não está nesse meio. Pode continuar. Idolatria e feitiçaria. Idolatria, né? Não é só eu falar, idolatria, eu não adoro o santo. Não é isso, não. Quanto tempo eu fico no celular? Quanto tempo eu leio a Bíblia? Eu não só falo para os adolescentes, não. Porque tem muita gente de idade adulto que gosta de ficar, não é? Por isso, é um vício de hoje, é o modernismo, é a facilidade. Aí eu vou falar com aquele amigo, aqueles amigos virtuais que a gente nem conhece e fica perdendo esse tempo. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Nós temos que estar dosando essa parte. Continuando. Ódio. Essa palavra está sempre na nossa boca, não está? A gente sempre fala, estou com ódio dessa pessoa. Como que eu posso ter ódio? Paulo está falando, como você pode ter ódio na pessoa e ser feliz? Não, porque aquele ódio vai corrompendo o coração da gente e vai machucando e vai deixando a pessoa doente. Tem mais ainda, gente, pode continuar. Discórdia. Nossa, discórdia. Quem nunca brigou? Quem nunca ficou ressentido com uma pessoa? Começa lá dentro de casa, hein? Não é só na rua, é dentro da nossa casa. Quanta discórdia há. Cuidado, eu não posso ser feliz se eu tenho um inimigo dentro da própria casa. Ciúmes. Ixi, ciúmes. Não é só ciúmes de casal, não. A gente tem ciúmes de tanta coisa, não é? Nossa, não preciso nem falar, porque a palavra ciúmes é bem conhecida, né? A gente pensa, quem tem ciúmes só é o casal de namorado. Não, em casa a gente tem ciúmes porque o irmão ganhou alguma coisa e o outro não recebeu. E assim vai, não é? Principalmente os adolescentes. O pai e a mãe têm que estar sempre cuidando para que esses ciúmes não cresçam no coração dos filhos. Ira. Quem nunca ficou furioso? Eu vou aproveitar o tempo aqui. A palavra de Deus lá em Provérbios fala assim: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, esta ira, a palavra dura, quando eu falo, por que você fez isso? Ele vai me responder, porque eu quis. Não é assim? Responder mal. Então, essa é a palavra dura. Quando eu falo dura com a pessoa, eu falo com raiva da pessoa, e a resposta vem pior do que eu falei. Mas agora, se a pessoa falar comigo muito bravo, e eu falar bem manso, que diferença, não é? Então, não se esqueça essa palavra ira. A palavra dura desperta, faz meu coração falar forte também. Mas a palavra branda, ela acaba, ela desvia. Hoje a gente fala assim, olha, desmontei a pessoa, né? Ele perdeu o caminho, a direção, porque eu falei bem devagar, bem manso para ele. É a mesma coisa quando a gente vai numa loja, quando a gente não é bem atendido, a pessoa fala, o que você quer? A gente fala, nossa, como que a pessoa está sendo bruta comigo, né? Não volto mais nessa loja. Nós falamos isso, nós fazemos isso. Não é só eu que estou falando. Será que ninguém faz? Será que todo mundo aqui
Não tem nada disso aqui que nós estamos lendo na palavra, que Paulo está nos mostrando, ele está nos alertando, está lembrando, porque a gente vai esquecendo, e é por isso que eu tenho que ler a palavra. Continua. Egoísmo. Olha, gente, egoísmo. Eu não sou egoísta. Posso falar assim? Não, eu não posso falar isso. Porque quantas vezes eu me comporto de uma forma egoísta. Mas eu tenho que ter cuidado. Paulo está mostrando que nós temos que ter este cuidado. Que tudo isso é pecado, é roda dos pecados, dos escarnecedores. Dissensões. Dissensões é briga, mesma coisa. Facções. Como? Facções. Também, né? E facções é pior ainda. Mas a gente vai... Vocês já sabem, já ouvem tanta facção, tanta coisa. Inveja. Inveja. Embriaguez. Adolescentes. É um conselho para os adolescentes. Não pense que eu estou pegando no pé dos adolescentes, não. É que a gente precisa escutar as coisas, porque esse mundo oferece muito para os adolescentes. A nossa preocupação é pelos adolescentes e jovens, porque os adultos... né? Os adultos sabem que a bebida faz mal, o cigarro faz mal, mas o adolescente é convidativo numa roda de amigos, numa roda de pecados, não é? Então nós temos que ter este cuidado. A bebida faz mal, não comecem, não experimentem nem a bebida, nem o cigarro, porque... são coisas que vêm prejudicar o organismo. E a palavra do Senhor fala que isso é um pecado, faz mal. E as pessoas adoecem. Quantas pessoas, só abrindo aqui, quantas pessoas têm câncer de pulmão? Por quê? Porque fumaram muito na juventude. E o que acontece com o pulmão? O pulmão nosso são duas espumas que assimila tudo. E é por isso que nós falamos para os nossos filhos, para os adolescentes, para os jovens, que o cigarro faz mal. Então, está na lista já lá na Bíblia Sagrada. A embriaguez. Como Paulo tinha esta visão. Continua. Orgias e coisas semelhantes. Não escutei o segundo? Agora finaliza. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Certo? Então, Paulo já está nos advertindo. Obrigada. E o capítulo, o 1 de Salmo está nos falando. Feliz somos nós que não fazemos nada disso. Se nós tivermos esses comportamentos, nós precisamos corrigir. Por quê? Para nós crescermos, para adolescentes e jovens crescerem, e nós espiritualmente crescermos também. E dizermos, nós somos felizes, porque nós não estamos neste meio. E ainda, o versículo 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e nas rodas dos escarnecedores. Antes, a palavra antes tem o seu prazer, leiam aí, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Que gostoso ouvir isto, né? Meditar, talvez os adolescentes estão pensando, eu não vou ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Lógico que não é isso, não é mesmo? Mas eu tenho que ter oportunidade de ler a Bíblia. E eu vou fazer uma pergunta, ninguém precisa responder, porque não é para responder. Será que eu tenho no meu coração algum versículo que, quando eu estou aflito, eu lembro daquele versículo, mas memorizado, decorado? Se eu ainda não tenho um versículo,
procure copiar aquele versículo que você tem na Bíblia, que você gosta muito. Copia, coloca num lugarzinho para você repetir todo dia, até que ele memoriza, até que você guarde. Os adultos, eu tenho certeza que tem bastante, mas os adolescentes não têm tempo. Mas só que a memória dos adolescentes muito melhor do que a nossa, né? Veja hoje que eu já perdi o óculos e perdi o dinheiro. Então, a memória de vocês, supera a nossa. E a palavra está dizendo, medita de dia e de noite. E ela continua falando assim, se você fizer isso, se você não andar nesses caminhos errados, você será como uma árvore que está plantada na beira do rio, né? O rio passa e a árvore cresce, ela está sempre verde, sempre bonita. É assim, e assim será conosco, se nós estivermos meditando na palavra, procurando não estar no meio errado, nós vamos florescer. A nossa fala vai ser diferente. Então, lógico que a árvore floresce e todo mundo admira. E a pessoa que cuida, que se cuida, que quer andar no caminho do Senhor, será assim. Ele vai florescer. Ele traz no rosto a alegria, o amor, a paz. E é isso aí que Paulo fala também lá em Gálatas. O fruto do Espírito, porque se eu estiver meditando a palavra, se eu estiver estudando a palavra, não estando no meio errados, nós vamos estar mostrando o fruto do Espírito. E Gálatas, o fruto do Espírito, eu acho que quase eu sei decor, vocês podem abrir em Gálatas 9, 19, 20 agora. Diz que o fruto do Espírito o primeiro fruto é amor. Primeiro fruto é amor. Gente, se eu leio as Escrituras Sagradas, eu sinto no meu coração e vou aprender que Deus é amor. Então, o fruto do Espírito, ele é fechadinho e formado de muitas coisas dentro dele. O primeiro é amor. Deus é amor. Eu preciso ter este amor no meu coração. Eu tenho que ter amor ao próximo. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. É este amor que eu tenho, é o primeiro fruto do Espírito. Se eu não tiver amor, eu sou como o sino que toca que não tem sol nenhum, né? A palavra do Senhor fala isso, mas eu tenho que ter este amor ao próximo. O segundo é alegria. Mas hoje eu amanheci muito brava, hoje eu não quero, eu estou muito ruim. Não, alegria, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, a gente tem que estar com essa alegria no coração. Como é bom, não é? Como é bom a gente ser pessoa alegre. Tem gente que fala assim, olha, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Vocês já ouviram falar isso? Quer dizer, não conversa comigo. Pé esquerdo, não conversa comigo. Outros falam, olha, levanta, não quero nem te ver. Não é? Não é isso que a palavra fala. Nós temos que ter essa alegria. Eu levanto, eu tenho que dizer, Senhor, que lindo este céu. Senhor, hoje vai chover. Obrigada, Senhor. Eu tenho que agradecer. Senhor, eu abri meus olhos e estou com vida. Quantas pessoas que no amanhecer não abrem os olhos, não veem a natureza porque estão mortos, né? E nós não, abrimos os olhos e dizemos, hoje eu tenho que trabalhar, Senhor, hoje eu tenho que ir na escola, Senhor, as minhas aulas vão começar, Senhor. Não é isso que a gente escuta reclamar? Não, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho saúde para ir na escola. Muito obrigada, Senhor, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço, eu estou feliz. Essa alegria, não posso estar reclamando. Eu tenho saúde.
Quantas pessoas estão no hospital, nos hospitais, esperando um remédio, esperando a misericórdia do nosso Deus para resgatar, para melhorar, para tirar aquela dor. Quantas, não é? E a gente com saúde reclamando. É a alegria que eu tenho que ter, porque Jesus é a nossa alegria e a nossa paz. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Agora eu vou falar um bem difícil. Mansidão. Mansidão. Mansidão quer dizer você ser calmo. Hoje eu já levanto assim. Hoje eu não estou calmo. Não é assim que eu levanto? Por favor, não mexa comigo, né? Onde está a mansidão? Mas Paulo está nos ensinando. Seja manso, tenha calma. Tenha calma. Tem até o hino, que é um cântico gospel, acho que é, né? Acalma o coração. Como que é? Tenha calma, tenha calma. Não me lembro direito, mas é muito lindo. É isso que a gente tem que ter, essa calma, essa mansidão. E o domínio próprio? Eu já até falei da ira, né? Do domínio próprio, que a palavra dura suscita ira. É o domínio que eu tenho próprio, que eu tenho que ter de mim mesmo. Quando alguém fala, eu tenho que estar pensando, será que eu tenho que responder? De que forma eu tenho que dominar? Então, estes são todos os itens que fazem parte do fruto do Espírito. Nós precisamos aprender. Quando este fruto abre, nós temos que mostrar tudo isso. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Se a gente não tem, lógico que nós somos pecadores. E difícil mesmo, né? A gente às vezes sai do caminho. Mas feliz é o homem. Feliz é a criança, feliz é o adolescente, feliz é o jovem que tem o domínio próprio, a mansidão, tem o fruto do Espírito. Agora eu quero ainda colocando, no final do Salmo 1, ele diz assim, o que vai acontecer para os ímpios? Leia para mim, fazendo um favor, pastor, você está com o microfone? Veja aí o que vai acontecer com os ímpios. Depois da árvore, olha aí, depois que cresce como a árvore, e depois vem em seguida, continua. Não, agora está no Salmo 1. No Salmo 1. Todo mundo no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho. Depois, da árvore, cresce como a árvore e depois. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. O julgamento, continua. No 4 fala assim, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Isso, então os ímpios passa. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Continua. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, olha, a palavra do Senhor está falando que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores, Ele não aprova. Ele não aprova. Então, nessa manhã, é isso que eu quero mostrar para os irmãos, para os adolescentes, para os jovens, como é importante nós estudarmos a nossa Bíblia dia e noite. Quero deixar um versículo que Paulo estava falando com Timóteo. Sabe, vocês conhecem a vida de Timóteo. Timóteo foi aquele companheiro de Paulo. E Paulo estava contando para o Timóteo, olha, você sabe das minhas dificuldades. Eu estou quase terminando a minha carreira. Estou velho, vou morrer. Mas eu quero que você continue pregando o Evangelho. E ele diz essa importância da Escritura Sagrada. Eu pedi para o
Renan colocar lá para que a gente possa ver. Este versículo a gente tem que ter no nosso coração. Não é este, é o outro, é o primeiro que eu disse para você. Ensina a criança. Não, não é esse não. É toda a Escritura. Isso, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura eu pedi para ele. João 3. João, acho que eu não dei para você. Não dei mesmo. João 3. Timóteo, desculpe, 2 Timóteo 3, 10, 16. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Desculpe que eu deixei de falar para eles. Eu quero colocar. Quem achou também pode procurar na Bíblia 2 Timóteo. Olha lá. O que ele vai falar da Escritura Sagrada. Obrigada, viu, Renan? Desculpe. Toda a Escritura, agora para completar o nosso estudo nesta manhã, ele está falando da Bíblia Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tudo que tem aqui, ela é inspirada, ela foi e continua sendo inspirada. Hoje, Deus fala nos nossos corações. E Ele falou no coração dos homens para que Ele pudesse escrever. E não se pode acrescentar nada nesta Bíblia. Lá em Apocalipse fala, ai de quem acrescentar alguma coisa e ai de quem tirar alguma coisa desta palavra. Então, ali, esse versículo que Paulo estava falando para Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pode qualquer pessoa falar, olha, o que está escrito aí não é de Deus. Não, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela foi e é inspirada por Deus. Inspirada, foi colocada no coração do homem. E, continuando, ela é útil. Ela é útil para o ensino. Agora ele vai colocar para mim. Olha, o primeiro ensinamento que a Bíblia ensina aos pais. Ensina a criança, agora esse daí. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for velho, não vai esquecer. Então, a palavra na Escritura Sagrada está lá, o primeiro ensinamento. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, quando for idoso, não se desviará dele. Que lindo, né? Por isso que existe escola dominical. É por isso que os pais, desde pequeno, aqui na escola dominical, as crianças, quando vêm pequenininhas, que nenezinhas no colo, as professoras estão lá cantando 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Quem não conhece esse cântico, né? Porque desde pequeno a escola dominical já coloca no coração das crianças que Deus é amor. E então, quando os seus pais estão ensinando o caminho certo, vocês não podem ficar bravos com os pais, porque eles estão ensinando a verdade. E ainda tem um conselho para os jovens. Agora eu vou pedir para ele colocar em Pedro, né? 1 Pedro. Para os jovens. 1 Pedro 5:5. Aqui, olha lá. O conselho. Peço igualmente aos jovens, adolescentes e jovens, olha, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Então, respeitem os mais velhos, estejam sujeitos. Isso é da palavra de Deus, é da Escritura Sagrada, é da Bíblia. Então, vocês adolescentes, quando recebem uma correção do pai, da mãe, do avô, do avó, do tio, vocês devem saber
que a palavra do Senhor está ensinando, que eu tenho que estar respeitando, recebendo, sujeitos, aceitando as orientações do mais velho. Que todos se revistam de humildade no tratamento de uns com os outros. Olha que lindo! No tratar uns com os outros, jovem e adolescente. Trate bem o seu amigo, queira bem as pessoas. Então, se revista de humildade uns com os outros. Por quê? Deus resiste ao soberbo. Deus não gosta de gente orgulhosa. Mas Ele gosta de gente que traz paz, harmonia, mas dá graças aos humildes, aos simples de coração. E para os velhos também tem, eu acho que ele não achou, velho também tem, gente, uma recomendação. Ele diz assim, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Obrigada, viu? Olha, então o conselho para os jovens, mas nós adultos, ali falou velhice, não é? Mas para todos nós, e nós temos que ter, ainda dar o nosso fruto. Tem gente que diz assim, eu sou velho, não preciso fazer mais nada, já acabou. Não, nós temos que ter ainda esse verdor, essa força, essa vontade para falar do Senhor. Não é maravilhoso? E voltando agora no primeiro que eu pedi, não, no Salmo, desculpe, me ajude a falar no primeiro capítulo que nós falamos, Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus, por favor. Oxe, você está vendo que a cabeça está falhando. Mas vamos lá, não vamos deixar ela falhar. Vamos na luta. Vocês me entendem. Olha lá, então nós estávamos falando que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. A fim, agora tem a continuidade. Por favor, leiam, abram a Bíblia e leiam para mim, todo mundo. O final, a fim. É isso que eu quero falar, terminar a nossa palavra de hoje, para que todo servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero que vocês guardem no coração, meditem de dia e de noite, para que a gente, onde passar, nós sejamos o perfume de Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, Senhor amado? Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos meditando na Sua palavra. Obrigada, Senhor, porque nossos adolescentes e jovens participam conosco, Senhor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Obrigada, Senhor, porque eles têm a Bíblia no papel, Senhor, para manusear, para sentir. Ó Senhor, muito obrigada. Obrigada pelos nossos irmãos presentes, Senhor. Que o dia de hoje seja um dia muito especial. É um dia que nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Muito obrigada, Senhor. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu passo a palavra para Elisete, porque nós vamos ter um coffee break. Só que o coffee break é bem simplesinho. Obrigada, dona Dilma. Deus seja louvado pela vida da presbítera